gente! Tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é de análise de livro e o livro da vez é Harry Potter e o Cálice de Fogo, o quarto livro da saga. Bom, pessoal, esta aqui é a minha edição do livro. É uma edição em capa dura e cada um dos livros é de uma cor diferente. É desta coleção aqui. Mas tem outras edições de Harry Potter, por exemplo, essa aqui e essa aqui, que é a original. Mas ainda tem mais versões, tem versões ilustradas, outras versões que vocês podem encontrar na internet. E caso vocês tenham interesse em comprar essa coleção, outra coleção ou qualquer outra coisa na Amazon, vocês podem utilizar o meu link que tá aqui na descrição do vídeo, que automaticamente vocês me ajudam com o canal. Então, quem tá acompanhando sabe que eu tô fazendo o vídeo da análise de todos os livros de Harry Potter. Sim, estou lendo Harry Potter a primeira vez, como uma adulta já. E a percepção é um pouco diferente quando a gente lê quando a gente é adulto e quando a gente lê quando a gente tá crescendo, é criança, enfim. O apego é diferente e também a nossa crítica ao que acontece é um pouco diferente também. Mas tenho feito as minhas análises, estou gostando mais da saga do que eu achei que eu estaria gostando. E se você gosta de conteúdo e ainda não é inscrito aqui no canal, não deixe de se inscrever. Vou começar falando, gente, que entre os 4 livros que eu li de Harry Potter, esse aqui é o mais longo, obviamente. O primeiro, o segundo e o terceiro, eles são mais curtinhos. Então, já de cara, ele já começa mais lento. Ele tem uma introdução mais lenta, ele demora mais para o pessoal chegar em Hogwarts. Então, tem esse elemento a mais nesse livro, que já foi um pouquinho diferente dos outros. O desse livro é o Torneio Tribruxo. O Torneio Tribruxo é uma competição com bruxos de várias escolas, em que eles fazem várias provas, 3 provas, por isso que é Tribruxo, para tentar conseguir a taça Tribruxo. E o livro se chama Cálice de Fogo, porque quem decide os participantes desse torneio Tribruxo é o Cálice de Fogo. Então as pessoas se inscrevem, colocam o nome no cálice e sai o nome delas para participar da competição. Mas o livro não começa já nesse enredo, o livro começa com o Harry de novo na casa dos tios deles, de novo sendo um pouco infeliz, e pra mim tem uma das melhores cenas da história de Harry Potter até o momento que eu li, e ela não tá no filme, e ela é sensacional, que é quando os Weasleys vão buscar o Harry na casa dos Dursley para levar ele para assistir a Copa do Mundo de quadribol, que também é bem relevante neste livro aqui. Então, como todos os livros, normalmente a gente vê o Harry estando em perigo, só que as coisas começam a ficar mais sombrias nesse livro. A gente vai vendo essa tonalidade mudando de livro a livro, do primeiro pro segundo, pro terceiro, agora pro quarto. Eu acho que o quarto é o que mais começa, assim, a gente vê um pouco mais pesado o clima, principalmente pelo final do livro, que já pesa um pouco mais, o perigo tá mais eminente. E o Harry corajoso, como sempre, mas ele tá ali sempre nesse tipo de situação, muito pelo histórico dele com o Voldemort. Pra quem quer conferir as análises dos outros livros, gente, do 1, do 2 e do 3, eu vou deixar aqui nos cards. Eu também criei uma playlist que vocês podem dar uma olhada nos outros vídeos. Porque muito do que eu for falar aqui pode ser que dê spoilers dos outros livros, então é bom, se você não leu ainda, dar uma conferida naqueles vídeos antes. Então, novamente, a gente acompanha ali o Harry, o Hermione e o Rony na escola. Agora eles já são adolescentes, eles têm 14 anos. Então muda também um pouco o tom, começa a ter umas piadinhas mais de quinta série, assim, uma coisa mais de adolescente mesmo. Eles começam a ter interesse em garotas. Inclusive, o Harry tem interesse em uma menina nesse livro. E é bem legal ver ele constrangido, ele não sabendo como agir e tal. É um elemento a mais que vai sendo acrescentado no livro, justamente porque os personagens estão crescendo. Temos um personagem novo nesse livro, que é o professor Moody. Ele vem para ensinar defesas contra a arte das trevas, que é um cargo que nenhum professor dura. Cada livro tem um professor diferente. E dessa vez vai ser o Moody. Ele era um auror do Ministério da Magia. O auror era uma pessoa que caçava comensais da morte, que eram os seguidores de Voldemort. Então, ele tá ali para dar aula, mas com certeza o Dumbledore também convidou ele para tentar reforçar um pouco a segurança do castelo. Nesse livro também a gente vai conhecer um pouquinho mais do Voldemort, porque o Harry começa a ter sonhos, a cicatriz dele volta a doer, e a gente começa a ver um pouco mais, assim, da história, da construção dos Comensais da Morte, começa a entender um pouco mais sobre essa parte sombria, de como é que foi as guerras, como é que as coisas aconteceram. Não com muitos detalhes ainda, mas a gente vai tendo alguns vislumbres de como foi. Esse livro aqui, gente, foi o 8 de 10. Pra mim, ele é tão bom quanto o terceiro livro, mas o segundo ainda é meu preferido, foi o que eu mais gostei, o segundo até o momento. E esse livro foi o primeiro que, quando eu vi o filme, pra mim é muito diferente.
O filme é muito diferente do livro, ele deixa muita coisa de fora, ele acrescenta coisas que não existem, então ele deixa coisas de fora pra colocar outras coisas que não são tão necessárias. Tem coisas que eu acho que eles tiram porque ia ser meio difícil de explicar, como algumas questões do mapa do Maroto, por exemplo. Mas tem coisas que simplesmente eles tiram, que nem essa cena que eu comentei, que é a melhor cena do mundo, que é os Weasley indo buscar o Harry na casa dos Dursley. Mas, no geral, todos os filmes, eles tiram muito da relação do Harry com os Weasley. Eles tiram bastante disso, tanto com os Weasleys pai, quanto com o Fred e com o George, quanto o Gil e o Carlinhos, que basicamente não existem no filme. Então, esse aqui eu senti bastante a diferença da adaptação. O quarto filme é um bom filme, mas eu senti como adaptação dos três, muito porque esse livro é bem maior, ela já ficou um pouco para trás em relação aos outros. A personagem mais irritante desse livro é a Rita, que é a jornalista chata pra caramba, que fica perseguindo eles e escrevendo artigos completamente desconexos no Profeta Diário, e isso influencia de novo a vida do Harry dentro de Hogwarts. Passa por situações de zombação dentro de Hogwarts, muito por causa dessas matérias, e ele passa essa situação difícil, já não é difícil o suficiente a vida dele, com todo o período que ele corre, ele vai lá ainda os adolescentes tirando sarro dele. Então, novamente, é uma coisa que a gente já viu em outros livros, principalmente na Câmara Secreta, e a gente vê aqui também. Um dos pontos negativos pra mim desse livro que eu vou comentar agora é o fato de ele demorar muito pra acontecer de fato. Eu acho que ele pega muito detalhe assim no início, quando eles não estão em Hogwarts, coisas. Eles ficam explicando, por exemplo, tudo de novo o que é um jogo de quadribol. Gente, se eu tô lendo o quarto livro, é porque eu já li o 1, o 2 e o 3. Eu já sei como é que funciona o jogo de quadribol. Eu acho que você pode comentar ali sobre a Copa, todo o evento é muito legal no livro. Mas eles aprofundam muito coisas que eles já aprofundaram antes. E vamos dizer assim, com o passar do tempo, você vai fazer isso com tudo. Vai ficando cada vez mais longo, cada vez mais maçante de ler. Então, essa é uma crítica minha pro início, que eu acho que alguns momentos, assim, perdeu um pouco a mão. E o início, antes de eles irem pra Hogwarts, nossa, eu li muito mais devagar do que eu li os outros livros. E o outro ponto negativo é que tem um momento ali de discussão entre os personagens principais, eles ficam afastados. É algo que eu reclamei no terceiro livro. E eu acho que, tipo assim, é natural, tem que ter, às vezes, os conflitos e tal. Mas torna, tipo, a dinâmica dos personagens um pouco mais difícil, um pouco mais cansativa de ler. A gente se irrita com os personagens que a gente gosta. E isso faz com que a leitura não seja tão suave assim. Mas é um ótimo livro, eu gostei bastante desse aqui. Por isso que a nota foi 8 de 10. Agora, falando um pouquinho do livro, gente, com spoilers, claro que é meio difícil falar de Harry Potter assim, sem entregar muito. A gente vai ver, então, o Harry dentro do torneio Tribruxo. É muito diferente as provas, a preparação das provas pra ele nesse livro. A Hermione ajuda ele em tudo, eles estão sempre na biblioteca. Inclusive, a discussão que ele tem com o Rony, passa tempo longe do Rony, ela é bem mais aprofundada aqui do que ela é no filme, por exemplo. E ele tem muita ajuda, né, pra fazer isso, não só da Hermione, mas do Moody também. E eu já sabia que o Moody não era bem o Moody e tudo mais, né? Porque já tinha visto o filme antes. Mesmo assim, eu me surpreendi com o desenrolar das coisas, porque ela é muito diferente de como eu me lembrava, e ela é muito diferente do tratado na tela também. Então, é um ótimo plot twist, é uma ótima mistério que a gente fica assim, porque quando a gente já sabe, a gente começa a notar todos os sinaizinhos do Moody ao longo do livro, sabe? Mas esse livro tem cenas que são minhas preferidas de Harry Potter. A cena do Draco virando uma doninha é maravilhosa. A cena dos Weasleys indo lá buscar o Harry e o Fred e o George dando aquela bala pro Duda comer. É muito bom, é muito engraçado, é maravilhoso ver os Dursleys apavorados com o mundo mágico. A gente vê a Hermione virando uma menina mulher já nessa fase, tendo um interesse amoroso. E o interesse dela pelo Krum não é só físico, que nem fala no livro. Ele realmente tá sempre estudando, tá sempre na biblioteca. A Hermione também. Então, eles têm conversas, eles têm trocas. O Krum gosta realmente dela. Ele vai procurar o Harry pra falar com ela sobre isso. Inclusive, o Krum tá junto quando o Bartolomeu Crouch, pai, aparece, né? Meio mal da cabeça, ele falando coisa com coisa. O Crouch, filho, era a pessoa que foi lá e fez isso com ele. Mas é muito legal de acompanhar. Eu fico muito triste pelo Hagrid. A Rita realmente é muito irritante. É um dos pontos negativos que me desgasta ao longo do livro. E eu sei que agora o quinto vai ser meio complicado também, porque tem a diretora que é muito irritante também. Então eu tenho que tentar ter paciência com essas coisas. Outro ponto negativo pra mim, que eu não podia falar antes, é a questão do medo. Eu já comentei nos outros vídeos. Eu não gosto muito de ler coisas que me dão medo. E quando a gente fala muito sobre o Voldemort, e esse livro em específico, esse filme em específico, sempre foi um que me deu muito medo. A cena no cemitério eu não gosto, foi difícil pra mim ler, porque é difícil pra mim realmente acompanhar essas coisas que me dão mais medo. Mas, de qualquer forma, é uma boa cena, ela é diferente aqui também. E a gente acompanha tudo que tá acontecendo e tudo mais. Eles esquecem completamente da Berta Jenkins, né, no filme. Aqui ela é mencionada, tem até um papel importante, porque ela aparece até na penseira do Dumbledore.
mas são elementos, assim, que eu noto de diferença que poderiam ter construído alguma coisa melhor. Outra cena muito boa é a cena do trem, que vai o Malfoy e os amiguinhos dele zoar o Harry, Rony e a Hermione. E os três, mais o Fred e o George, dão feitiço neles junto. Aí, enfim, feitiços engraçados e tal. Eu amo a interação deles com o Fred e com o George. O Harry dando os 1000 galhões pro Fred e pro George construir a loja deles. É muito legal. Essa interação é uma das melhores coisas do livro e ela acaba deixando muito a desejar no filme. E são muito das minhas cenas preferidas. Inclusive, um dos gêmeos, não sei agora se foi o Fred e o George, convidando a Angelina pro baile, é muito legal de ver. Eles indo lá, tentando colocar o nome deles na taça, é muito legal de ver. Eles são muito cômicos, né? E a gente também vê nesse livro muita participação do Gui e do Carlinhos. Principalmente por causa da prova ali do Tribruxo, né? Mas também lá na casa dos Weasley, lá na Toca, pra ir pra Copa Mundial, eles vão junto. Então a gente vê a Fleur olhando o Gui, já indicando um sinal de coisas amorosas que vem por aí nos próximos livros. Então, é muito legal de acompanhar, o livro é muito bom, e acho que esses são os pontos principais, assim, que eu pensei em comentar. Fora isso, a cena que o Dumbledore descobre que o Voldemort voltou e o Fudge não acredita, um baita de um banana. Basicamente, o quinto livro eu sei que acontece das coisas do jeito que acontece, porque ele é um banana. Mas eu fiquei muito curiosa quando o Dumbledore fala pro Severo, você sabe o que você tem que fazer, daí o Severo vai. E o Severo dá muito mais indícios de ser do lado do bem, de estar do lado do Dumbledore nesse livro do que ele dá nos outros. Inclusive, no terceiro, ele xinga Hermione de burra várias vezes. Aqui parece que ele baixa um pouco o tom, ele tá mais apoiando, ele tenta mais ajudar. E se preocupar realmente com a vida das pessoas. Eu não sei se foi a intenção da autora mudar o tom ou realmente é só circunstância. E daí o Dumbledore fala pra senhora Weasley, né? Reúna todos. O Sirius conhece a senhora Weasley. A gente vê esse momento muito legal, que não acontece no filme, infelizmente. E eles começam, então, a montar a Ordem da Fênix, que é o título do quinto livro. Triste pela morte do Cedrico. Ele é um personagem muito querido, ele é bem mais aprofundado no livro, inclusive. E eu fico triste que ele morreu, acho que ele não merecia de maneira alguma, mas enfim, é uma consequência do Lorde das Trevas tá voltando. Infelizmente, ele acabou indo com o Harry. Entendo o Harry se sentir culpado, porque ele insistiu pro Cedrico pegar na taça com ele, né? Mas, enfim, pelo menos o Harry conseguiu trazer o corpo dele de volta, o pai dele teve o corpo dele, e os pais do Cedrico não aceitaram, né, os 1000 galhões que o Harry tentou dar pra eles. Outro personagem que tem esse livro aqui que não tem no filme é o Ludo, que é quem organiza todo o torneio Tribruxo. Então, ele tá ali o tempo todo, ele é um ex-jogador de quadribol e tá no Ministério da Magia. Ele organiza a Copa de Quadribol, ele tá ali o tempo todo, ele sempre tá querendo ajudar o Harry, sempre tá por ali. Mas ele quer fazer isso por causa de aposta, ele é viciado em jogo, tá devendo pra um monte de gente. Inclusive o Fred e o George tentam chantagear ele no livro, não dá muito certo. E ele simplesmente some depois. A gente também vê mais do Percy, porque o Percy acaba indo substituir o Crouch Pai nas provas, sem se preocupar muito. Assim, o Percy chatinho como sempre. Mas ele fica muito achado nesse livro. Ele já era achado antes, mas ele é dentro de um limite ok. Aqui ele perde total as estribeiras. E eu já sei, já tenho spoiler, que ele perde ainda mais no futuro. Mas, no geral, é isso que eu tinha pra falar, gente. Tô ansiosa pra ler o próximo, apesar de ele também ser maior. O quinto livro é o maior da série. Espero que vocês estejam gostando dessas minhas análises. Me digam aí nos comentários o que vocês acham do livro, o que vocês acharam desse vídeo. Até o próximo vídeo. Beijos!